Outro dia a gente discutiu aqui no Estúdio I que as escolas brasileiras não formam atletas, né? A aula de educação física é, em grande parte dos casos, vista como um momento de lazer, de distração, não um momento de formação, né? E a jornalista Renata Maris foi conferir estrutura esportiva nas escolas públicas. Ela fez uma belíssima reportagem no Jornal o Globo e está no meu telão. Olha a Renata no meu telão, né? Aí, logo de cara, se diz o seguinte: 6 em cada 10 escolas públicas não têm quadras para atividades físicas. E esse número já foi pior, né, Renata? Isso, boa tarde, Maria, boa tarde a todos. Exatamente, esse número já foi pior, né? A gente pegou os dados oficiais do governo, do censo escolar e verificamos como é que está a tendência, se a gente vem melhorando ou não na questão dessa infraestrutura. E o que a gente percebeu é que realmente já foi pior. 68% em 2013, 68% das escolas não tinham uma quadra de esportes, agora a gente está com 65,5%, né? Um número muito alto ainda, uma proporção muito alta ainda de escolas sem essa infraestrutura. E, Renata, aí na sua reportagem a gente aprende que muitas vezes tem naquela escola uma quadra, mas é uma quadra sem a menor estrutura, em grande parte das vezes descoberta, então choveu, não tem aula, material não existe. Exatamente, exatamente. O que a gente vê pelos números, e aí a gente constatou, né, indo até as escolas, conversando com professores, com os alunos, que essa minoria que tem quadra de esporte, 42% das escolas que têm a quadra de esporte, a quadra é descoberta. Então, há uma queixa generalizada dos alunos, porque eles não podem fazer aula quando tem sol demais, quando tem chuva, enfim. E por parte dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, há também uma queixa de que aquele espaço, muitas vezes, poderia ser usado para fazer a festa junina, para fazer um torneio de futebol, para fazer uma atividade cultural. E feira de ciências, por exemplo, a gente visitou uma escola e o diretor disse: olha, a nossa feira de ciências ela é feita dentro das salas de aula, não, né, isso impede a circulação dos alunos, ficaria muito melhor se a gente tivesse esse espaço. Então, quer dizer, claro que o primordial da quadra é proporcionar o desenvolvimento da aula de educação física da melhor forma possível, mas a quadra acaba tendo também esses outros usos, né? Pela escola. Você falou aí de feira de ciências, eu lembrei de outra informação, né, da sua reportagem, que a gente até já debateu aqui no programa, né, porque em muitas escolas tem professor de ciência ou de português que acumula dando aula de educação física, né? Ou seja, em muitas escolas os professores não têm aquela formação adequada, né, para dar aula. Exatamente, Maria. Nos anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, é obrigatório que o professor de educação física tenha licenciatura em educação física. Mas a realidade é completamente diferente. Realmente, a coisa funciona na base do improviso, começa pela falta de estrutura, né, de infraestrutura, para se ter ali a atividade, passa pela questão dos recursos humanos, e o que a gente vê mesmo são as escolas improvisando, os alunos que poderiam se interessar por um esporte, poderiam desenvolver uma habilidade, não tem essa possibilidade, né, de fazer. E são várias questões, né? Uma questão complexa. Eu vi a Ana Moser, né, entrevistada aí na reportagem da Renata, nossa ex-jogadora de vôlei, ela disse, e tem um problema porque as aulas de educação física não são inclusivas, são exclusivas. Porque como não existe estrutura, muitas vezes você vê que um cara é bom e você aposta tudo nele, naqueles 3 maravilhosos. Só que educação física, né, Renata, esporte é ensinamento atrás de ensinamento, né, caramba? Esporte é você praticar 1000 habilidades e cidadania, eu acho, também. Não sei se a Renata reparou em todo o processo de apuração dela, em que essa parte colegial ela é o pedaço de um todo, né? Eu acho que muito do que acontece ou do que não acontece nos colégios é porque tanto o aluno, quanto o professor, quanto as pessoas envolvidas em esporte sabem que no Brasil o sistema não é como os Estados Unidos, por exemplo, onde há um super incentivo ao esporte, onde a criança escolhe na educação física. Ela fala assim, eu quero fazer handebol. Então, ela vai fazer handebol o colégio inteiro porque ela se identificou com aquilo e tal. Então, dá a impressão que é isso, que não adianta investir porque lá na frente não tem nada mesmo esperando.
Exatamente. O incentivo, falta esse incentivo pela falta de estrutura. E Ana Moser, a Maria lembrou bem, a Ana Moser fala na entrevista, né, para a gente que o esporte, o colégio pode sim ser um manancial de talentos, ali pode revelar talentos, mas antes de tudo a educação física dentro da escola é um local em que os alunos deveriam, pelo menos, participar de atividades inclusivas, né? Você vai desenvolver habilidades não cognitivas, que são muito importantes, a autoestima, o trabalho em equipe, a capacidade de trabalhar em equipe. Então, você tem uma série de componentes pedagógicos que você vai exatamente trabalhar nesse ambiente, né? Então, fica aquela coisa assim, mas a gente não deveria priorizar mais o português, a matemática? Sim, mas uma coisa não concorre com a outra, né? A gente não pode também ignorar a importância da educação física, da educação artística, de outras disciplinas que estão no componente curricular da educação básica. Renata, adorei te conhecer finalmente, ainda que via telão. Um beijo, muito obrigada. Eu também. Muito obrigada pela entrevista, adoramos. Valeu. Obrigada. Até a próxima.